Imagine que você está na estrada e de repente um grupo de motociclistas com jaquetas combinando passa por você em suas enormes motocicletas. Se for sua primeira experiência, pode ser chocante e você pode ficar um pouco assustado. Bem, há uma chance de você ter acabado de encontrar um dos clubes de motociclistas 1% mais perigosos do mundo. Venha conosco enquanto apresentamos a você os 15 clubes de motociclistas mais perigosos do mundo. Número 15, o Clube de Motociclistas Pissed Off Bastards of Bloomington. Se o nome do clube fosse apenas The Pissed Off, alguém poderia pensar que ele só tem problemas de raiva, mas com The Bastard junto, né? O Pissed Off Bastards of Bloomington Motorcycle Club, conhecido como The Paul Bob MC, é um dos clubes de motocicleta mais antigos já criados. O clube foi fundado em 1945 na cidade de Bloomington, perto de San Bernardino, Califórnia. Foi fundado por 11 veteranos após a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o clube foi criado para a aventura, assim como ciclistas cumpridores da lei. Mas quem acreditaria que um motoqueiro irritado e bastardo seria cumpridor da lei? Os motoqueiros irritados usam um patch de costas em 3 partes impresso em seus casacos de couro preto para que seus membros possam ser facilmente identificados. Embora possa haver variação nos números desses coletes, certos elementos permanecem constantes. Por exemplo, todos os coletes dos membros têm o que é chamado de Top Rocker. A parte superior da insígnia é o texto no topo do patch que mostra o nome do clube. Paul Bob. No centro deste patch está o crânio usando um chapéu vermelho de aviador e uma bandeira confederada em cada uma de suas órbitas. A terceira parte do patch tem impresso MC, que significa Clube de Motociclistas. Muitos membros deste clube também têm um bottom rocker, que mostra o estado de origem do portador do patch. Então, o vermelho em todos os seus textos impressos e logotipos são simbólicos. Por exemplo, o vermelho significa sacrifício feito pelos membros do clube, enquanto o azul simboliza lealdade. Além de seus charmosos insígnias, a história do clube tem muito a contar sobre seus atos notórios. O mais famoso dos terrores ocorreu em 1947 em um evento chamado Hollister. Este evento foi organizado pela Associação Americana de Motociclistas, claro, com boas intenções. O evento de Hollister foi um rally de motocicletas autorizado para praticamente todos os clubes de motociclistas participarem. Infelizmente, mais do que o número esperado de motociclistas inundaram a pequena cidade da Califórnia para assistir aos encontros anuais, ou seja, esperavam-se 1.000 motociclistas enquanto 4.000 apareceram. Então, pela assistência, o evento já estava condenado. No calor do evento, começou uma confusão entre motociclistas. Essa confusão levou ao que é chamado de Motim de Hollister, e foi ainda mais sensacionalizada pela imprensa com relatos de motociclistas tomando conta da cidade. Alguns motociclistas se envolveram em brigas de rua, corridas e lutas. Uma imagem de cair o queixo foi a foto de um homem bêbado sentado em uma motocicleta, possivelmente encenada pelo fotógrafo. Os arredores deste motociclista bêbado estavam cobertos de garrafas de cerveja descartadas. Embora nenhum morador da comunidade tenha sido prejudicado pelo rally, as acrobacias e brigas entre os membros dos clubes de motociclistas deram origem à imagem de motociclistas fora da lei. A Associação Americana de Motociclistas, que foi infeliz ao organizar o evento em primeiro lugar, afirmou que 99% dos motociclistas eram cidadãos respeitadores da lei, enquanto o 1% restante não era, incluindo o clube de motociclistas Pissed Off. Este evento levou ao design de 1% que muitos motociclistas usam hoje. Hoje, o Pissed Off Motorcycle Club ainda está em grande número, expandindo-se em diferentes partes dos Estados Unidos da América. A única coisa que mudou no clube é o nome. O clube agora é conhecido como Pissed Off Bastards of Berdoo Motorcycle Club. Embora o nome seja diferente, o que torna o clube perigoso permanece. Número 14. Os Anjos Azuis. A cor azul está associada à liberdade, enquanto os anjos estão associados ao céu ou aos guardiões. Combinando essas duas palavras, azul e anjos, temos os Anjos Azuis. Vale lembrar, esse clube de motociclistas é muito mais perigoso do que se pode imaginar. Fundado na área de Maryhill, em Glasgow, em 1963 por Alan Morrison e Billy Stone Gordon, o Blue Angels Motorcycle Club é o clube de motociclistas fora da lei mais antigo da Europa. O nome Blue Angels há muito tempo está associado a mistério e intriga. Acredita-se que o azul no nome deles representa bastardos, lunáticos, indesejáveis e excêntricos. Uma das melhores maneiras de identificar os Anjos Azuis é com seus distintivos únicos. Na jaqueta deles, eles têm um emblema mostrando um crânio coberto com um capacete alemão com asas amarelas de cada lado.
Este logotipo retrata um símbolo vívido de sua irmandade única e uma espécie de mentalidade de não mexa conosco. O clube é tão reverenciado e isso o tornou um dos clubes de gangues de motociclistas mais temidos nas ruas. Além de ter uma presença formidável no Reino Unido, os Blue Angels também têm 6 capítulos adicionais espalhados pela Europa e vários de seus capítulos na Inglaterra. Mas como você deve ter antecipado, como quaisquer outros motociclistas fora da lei, os Blue Angels já tiveram batalhas acirradas com outros clubes de motocicleta. Uma foi no confronto deles com um clube de motocicleta conhecido como os Nômades. Nesse confronto, cerca de 19 membros da gangue rival foram hospitalizados e 2 motoqueiros dos Blue Angels foram mortos a tiros. Com seus altos registros de violência, eles foram nomeados como um clube de motociclistas criminoso. Estar do lado errado da lei só fez o clube crescer mais forte nas ilegalidades. Os motoqueiros Blue Angels agora mostram seus músculos em sequestros, posse de armas, roubo de carros e atropelamentos, entre outros. E, chocantemente, o clube possui 12 capítulos na Escócia, 6 no norte da Inglaterra, 9 na Bélgica e 5 na Espanha, com uma estimativa de mais de 1.000 membros espalhados por diferentes partes do mundo. Os Anjos Azuis voam como uma força coletiva, desafiando a autoridade e abraçando seu espírito rebelde. Número 13. Caçadores de cabeças. Entre os inúmeros clubes de motociclistas do mundo, Headhunters é um nome que provoca medo e impõe respeito. Fundado em 1967, o Headhunters Motorcycle Club foi formado na vibrante cidade de Glen Innes, no leste de Auckland. Veja, há algo bastante bizarro sobre este clube, no entanto. Ao contrário de outros motoqueiros fora da lei, os Headhunters não acreditam em um grande grupo de membros. Em vez disso, eles preferem operar em pequenos números de cerca de 30 membros registrados. Esses 30 motoqueiros são frequentemente chamados de gangue de elite. Apesar de seus números, esses homens são considerados um dos criminosos organizados mais perigosos na Nova Zelândia. Eles controlam a cena do crime em West Auckland. Eles também são responsáveis pela distribuição de metanfetamina. Mais uma vez, eles organizam roubos e são muito bons nisso. Todas as operações são bem organizadas e monitoradas, pois precisam dar relatórios diretos para a sede central em Ellerslie, Nova Zelândia. No grupo de liderança, há um presidente que é o membro mais velho e influente do clube. O clube também tem uma posição para os membros mais antigos e para os membros comuns. Esses membros realizaram diferentes tarefas. A diferenciação de status depende de quanto tempo um membro está no clube e, claro, de suas conquistas. Além disso, os Headhunters também têm um forte apoio de seus aliados. Esses aliados incluem Nomads e Filthy Few. Número 12. O Vagos Motorcycle Club. O Vagos Motorcycle Club é outro clube de motociclistas de 1% que entra na nossa lista como um dos mais perigosos. Este clube foi fundado no final da década de 1960 em San Bernardino, Califórnia. Como outros clubes de motociclistas fora da lei, o Vagos Motorcycle Club tinha seus próprios emblemas e cores especiais. O clube é facilmente identificado por suas cores verde e preto. Com essas cores, o Vagos Motorcycle Club fez sua presença ser sentida no sudoeste dos Estados Unidos, incluindo Califórnia, Nevada, Arizona e México. O emblema do clube mostra Loki, o deus nórdico da travessura, pintado de vermelho e montando uma motocicleta. E honestamente, eles causaram travessuras aos seus rivais, particularmente com o Hells Angels Motorcycle Club. Em 2001, o Vagos Motorcycle Club e os Hells Angels se enfrentaram em uma disputa sangrenta em Costa Mesa, Califórnia. Este confronto dos titãs causou uma cena bastante assustadora, e isso não foi tudo. Em 2010, outra briga começou em um Starbucks em Santa Cruz. Esse conflito se transformou em um tiroteio em Chino Valley, o que causou uma série de tiroteios a partir de carros em movimento por membros dos Hells Angels e dos Vagos Motorcycle Clubs. Embora a batalha tenha diminuído um pouco, resultou em tensões contínuas entre os grupos e virou os Vagos contra o sistema de trabalho da sociedade. Além de confrontos com rivais, os membros do Vagos Motorcycle Club se envolveram com a lei. Isso levou a acusações e prisões das gangues do clube por várias razões, desde acusações de invasão de primeiro grau, roubo de segundo grau, coerção e sequestro de segundo grau, posse de arma de fogo e operação de laboratório de metanfetamina. Prisões como estas deveriam fazer o clube evitar crimes. No entanto, só tornou os membros do Vagos mais implacáveis do que nunca. Apesar da vigilância policial, o clube se manteve mais forte. Nos últimos tempos, expandiu-se para lugares como Suécia e Austrália. Hoje, existem mais de 4.000 membros plenos do clube. Estes são homens que já foram presos, e ainda assim eles não estão parando.
O código de segredo dos membros dos Vagos e suas fortes afiliações com o clube criaram um vínculo inquebrável e um espírito implacável. Número 11. Clube de Motociclistas Rebeldes. Quando você ouve a palavra rebelde, o que vem à mente? Perigo, não é? Exatamente. É por isso que o Rebels Motorcycle Club, um clube de motociclistas fora da lei, ganhou uma reputação notória como uma das organizações de motociclistas mais perigosas e formidáveis na Austrália. Com uma história que remonta a 1969, o clube foi formado por Clint Jacks em Brisbane, Queensland. O clube adota o icônico emblema apresentando uma bandeira confederada com um crânio usando boné e um patch de 1% em seu núcleo. Os Rebels se orgulham de uma vasta rede de cerca de 70 capítulos e mais de 1.000 membros e associados em todo o país, solidificando sua posição como o maior clube da Austrália. Com os membros supostamente envolvidos em atividades criminosas, não há dúvida de que esta é uma zona de perigo. Na verdade, seus crimes impactaram o governo australiano e as autoridades policiais, o que levou o clube, os Rebeldes, a ser classificado como uma organização criminosa. Durante uma operação policial nos clubes dos Rebeldes no ano de 2009, as autoridades depararam-se com descobertas chocantes. Encontraram um grande estoque de drogas, incluindo metanfetamina, heroína e cocaína. Além dessas, armas de fogo, mercadorias roubadas e veículos roubados também foram encontrados no local. Isso levou à prisão de vários membros do clube. Essas atividades, sem dúvida, contribuíram para a percepção dos Rebeldes como um clube de motociclistas altamente perigoso, alimentando preocupações sobre a segurança pública e a segurança nacional. Apesar das classificações oficiais, o Rebels Motorcycle Club sempre manteve sua identidade como um grupo de entusiastas de motocicletas em vez de se auto-intitularem gangsters. Essa postura levou a uma confusão persistente entre a imagem pública do clube e a realidade percebida pelas autoridades. Os rebeldes defendem seu ethos de irmandade, enfatizando a camaradagem entre os membros e sua paixão compartilhada por motocicletas como os pilares centrais de sua existência. Embora muitos integrantes possam realmente compartilhar um amor genuíno por motocicletas e camaradagem, as associações sombrias do clube e o suposto envolvimento criminoso não podem ser ignorados, pintando um quadro complexo e intrigante de uma organização que se equilibra entre entusiastas de motocicletas e motoqueiros fora da lei. Número 10. The Rock Machine. Entre os clubes de motociclistas mais terríveis e um que infunde medo no coração de outros motociclistas, o Rock Machine Motorcycle Club se destaca. Nos primeiros dias do Rock Machine, o clube adotou o uso de um anel raro como meio de identificar seus membros. O nome do clube foi cuidadosamente gravado no anel, dando ao clube uma aparência mais profissional do que qualquer outro clube de motociclistas fora da lei. Depois de um tempo, o clube descartou o anel e se misturou com outros clubes de motociclistas ao incorporar a jaqueta com símbolos de logotipo com os quais estamos familiarizados. A simplicidade do design deles pode ser enganosa, mas está longe disso. O Rock Machine é um clube internacional de motocicletas fora da lei. Embora tenha sido fundado apenas em Montreal, Quebec, Canadá, em 1986. Somente no Canadá, o Rock Machine tem mais de 21 seções e se espalha por 7 províncias. O clube tem cerca de 11 filiais nos Estados Unidos. Além disso, eles controlam cerca de 11 outras filiais na Austrália. Esse feito e influência em todo o país tornam o clube o maior clube de motociclistas fora da lei do Canadá. Todas essas expansões não teriam sido possíveis sem os notórios fundadores do clube, Salvatore Cazza e seu irmão Giovanni Cazza. Salvatore Cazza era um traficante de narcóticos e também tinha uma ligação profunda com a família criminosa Rizzuto. Esta família é uma organização criminosa baseada em Montreal, Canadá, e suas atividades criminosas cobrem a maior parte do sul de Quebec e Ontário. Salvatore e Giovanni eram ex-membros dos Hells Angels, e os dois deixaram os Hells Angels devido a um mal-entendido dentro do clube. Então eles decidiram criar a Rock Machine. Para ser um dos clubes de motociclistas mais perigosos, o clube teve que formar alianças com vários outros grupos, incluindo o Executioners Motorcycle Club e o Pacific Rebels Motorcycle Club. Seguindo seus fortes aliados e backups, o resultado foi a inesquecível Guerra dos Bikers de Quebec. Essa guerra durou de 1994 até 2002. A Guerra de Motociclistas de Quebec foi uma batalha intensa entre a filial de Quebec dos Hells Angels e a Rock Machine. Na guerra, 84 bombas foram detonadas, resultando na morte de 162 pessoas. Além das mortes de motociclistas, civis também foram atingidos por esta tragédia. Foi confirmado que um menino de 11 anos foi morto por estilhaços de uma das bombas. Que tragédia realmente!
O clube de motociclistas Rock Machine não se importa com a segurança pública e isso os torna um dos gangues de motociclistas mais perigosos a evitar. Número 9. O Loners Motorcycle Club. O Loners Motorcycle Club foi fundado em Ontário, Canadá, no ano de 1979 por dois motociclistas italianos canadenses proeminentes, Frank Lente e Gennaro Raso. Eles foram ambos membros do clube de motociclistas Satan's Choice no início da década de 1970. Desde a criação do clube de motociclistas The Loners, seus membros cresceram para mais de 1.000 e continuam aumentando, e os capítulos do clube se expandiram para diferentes partes do mundo. Os Loners têm uma insígnia mais elaborada. O emblema centraliza uma criatura meio lobo, meio crânio com chifres com um sinal de sangue escorrendo de sua boca. Na parte frontal está o nome do clube e na lateral temos em C, que significa Motorcycle Club. Na parte inferior está o nome que indica a localização de seus capítulos, enquanto outros simplesmente usam um emblema inferior que diz Forever. Oficialmente, o Loners Motorcycle Club afirma ser apenas um grupo de entusiastas de motocicletas e qualquer um de seus membros envolvido em atividades violentas será imediatamente removido. No entanto, uma rápida olhada na história de crimes da gangue revela uma história bem diferente. Na verdade, os Loners estiveram envolvidos em numerosas guerras de motociclistas. Uma notável foi sua guerra contra o Satan's Choice Motorcycle Club. Inicialmente, a guerra começou entre os Loners e o clube de motociclistas Diablos no verão de 1995. Como os Diablos foram dominados, eles chamaram os motociclistas Satan's Choice para ajudar. Em 18 de julho do mesmo ano, um membro dos Diablos lançou uma bomba caseira em um caminhão de reboque pertencente aos Loners. Isso eventualmente levou à morte de um membro dos Loners. Em retaliação, um membro dos Loners atirou em dois membros dos Diablos e esses dois ficaram gravemente feridos. Além do uso de bombas e armas de fogo, o confronto escalou para o uso de foguetes militares. 2 anos após a guerra, os Loners se dividiram em duas facções, uma das quais acabou se juntando aos Hells Angels. A outra facção manteve o nome Loners e fez um acordo com o Outlaw Motorcycle Club. Esta nova aliança levou os Loners ao próximo conflito, a Guerra de Motoqueiros em Ontário. Embora isso não tenha sido tão caótico quanto o confronto com o Satan's Choice Motorcycle Club, a Guerra de Motociclistas de Ontário deixou pelo menos 3 pessoas mortas e muitos motociclistas gravemente feridos. Isso levou à prisão de todos os clubes de motociclistas envolvidos, incluindo o Loners Motorcycle Club. Precisa de mais explicações sobre por que este clube é perigoso? Número 8. O Motoclube Pagan. O Pagans Motorcycle Club, envolto em uma mística de rebeldia e desafio, foi fundado em 1957 por Lou Dobkin em Maryland, Estados Unidos. Rapidamente ganhou notoriedade atraindo motociclistas fora da lei leais em busca de camaradagem e um senso de pertencimento. Por trás da imagem de rebeldes livres, os Pagans têm se envolvido em confrontos violentos com gangues rivais de motociclistas. Seus encontros brutais com grupos como os Hells Angels e o Outlaws Motorcycle Club deixaram um rastro de derramamento de sangue e inimizade pelo país. Essas guerras territoriais por território e controle escalaram para confrontos mortais, perpetuando a crença de que os paganos são uma força a temer. Além da rivalidade feroz, os Pagans também foram associados a várias atividades criminosas, desde o tráfico de drogas até o comércio ilegal de armas. Seu envolvimento no crime organizado consolidou ainda mais sua reputação como um grupo perigoso. Os Pagans operam com um código rigoroso de sigilo e lealdade, conseguindo manter uma comunidade criminosa formidável que escapou das autoridades por décadas. Os perigos que representam não se limitam aos seus rivais, as comunidades onde estabelecem suas bases também sofrem com sua presença. A influência do clube frequentemente se estende às atividades criminosas locais, criando uma atmosfera de medo e intimidação. Os moradores muitas vezes se veem vivendo sob a sombra dos Pagans, receosos de serem pegos no fogo cruzado de suas disputas contínuas. Número 7. O Motoclube Fora da Lei. Estabelecido no cenário esfumaçado do Bar da Matilda na antiga Rota 66 em McCook, Illinois, o Motoclube Fora da Lei surgiu em 1935 como um símbolo de rebeldia e não conformismo. Cobertos com suas lendárias jaquetas de cores preta e branca, seu mantra desafiador, "Deus perdoa, fora da lei não", ressoa com seu compromisso inabalável com os valores do clube. O crânio e os pistões cruzados em seu emblema incorporam um espírito implacável, uma busca feroz pela liberdade e uma destemor que define o modo de vida fora da lei. Historicamente, os Outlaws são famosos por seus confrontos com gangues rivais e são considerados uma das organizações mais influentes e temidas do planeta.
A maioria de seus conflitos com rivais ocorre na forma de disputas territoriais e controle de operações de narcotráfico. Essas atividades e fricções resultaram em uma trilha de mortes por esfaqueamentos e explosões de carros. A violência deles os tornou um dos temidos Big Four. O Big Four é uma terminologia usada pelas forças de segurança nos Estados Unidos para identificar os clubes de motocicleta mais perigosos que eles encontraram. Estes 4 são os Hells Angels, os bandidos, os Pagans e os Outlaws. A fama sem lei deles atraiu atenção global, com agências de aplicação da lei de diferentes partes do mundo examinando suas atividades. As consequências dessas investigações levaram à prisão de vários membros e líderes proeminentes sob acusações de extorsão, agressão, distribuição de drogas e outros crimes. Globalmente, o Outlaws Motorcycle Club tem mais de 5.000 membros com 400 capítulos em mais de 41 países. Este crescimento impressionante os torna uma das maiores, notórias e temidas gangues de motociclistas. Número 6. Bandidos Motorcycle Club. O Bandidos Motorcycle Club era anteriormente conhecido como Bandido Nation. Foi formado em 1966 em San Leon, Texas. Apesar de iniciar suas operações com apenas 100 motociclistas, o clube mostrou um grande potencial para expansão e atualmente estima-se que sua membresia esteja entre 2.000 a 2.500 pessoas. Além disso, bandidos estão presentes em mais de 22 países ao redor do mundo, o que tornou o clube um dos maiores. Isso pode parecer incrível, mas vamos olhar para o fundador do clube. Este é Donald Eugene Chambers, o homem por trás do sucesso do clube. Donald era um fuzileiro naval americano, um motociclista fora da lei e um gangster, falando sobre ser perigoso. Em 1972, Donald foi condenado por assassinar 2 traficantes de drogas. Que homem! Diziam que ele nomeou o clube em homenagem aos seus adorados bandidos mexicanos que viviam por suas próprias regras. O plano dele era criar um motoclube com pessoas que vivem segundo suas próprias regras e padrões. O símbolo distintivo do clube é uma prova disso. Não se parece em nada com o que vimos de outros motoclubes. O emblema consiste em uma caricatura de um bandido mexicano usando um sombrero e segurando uma espada em uma mão e uma pistola na outra. As armas em ambas as mãos são um sinal claro de que os bandidos não devem ser subestimados. Na verdade, o slogan deles que diz "Nós somos as pessoas sobre as quais nossos pais nos alertaram" diz muito mais sobre seus estilos de vida notórios. Falando sobre órgãos de autoridades, as atividades ilícitas dos bandidos são bem coordenadas desde o topo. No topo está o presidente internacional, conhecido como El Presidente, que tem autoridade sobre cada capítulo do clube. Os capítulos estaduais são controlados pelos oficiais estaduais ou regionais. No nível nacional, os bandidos são governados por vice-presidentes regionais e um presidente nacional. Normalmente, todos os capítulos estão envolvidos em atividades de crime organizado, como tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsão, lavagem de dinheiro e sequestro. A rica história do Bandidos Motorcycle Club, marcada por seus confrontos estrondosos com gangues rivais e incessante perseguição pela polícia, atesta sua força inegável e suas complexidades. Agora é a hora da escolha do assinante de hoje. Esses homens em suas jaquetas de clubes de motocicleta exalam uma aura intimidante que pode causar arrepios na espinha de alguém. Mas olhando além de suas jaquetas, seus rostos e sua presença falam volumes de perigo e poder. A questão é que é um pouco difícil identificar a qual gangue de motoqueiros eles pertencem, mas uma coisa é certa, eles incorporam a essência de uma das gangues de motoqueiros mais perigosas do mundo. Quais são seus pensamentos sobre esta visão assustadora? Você consegue identificar o clube de motociclistas a que pertencem com esses pequenos detalhes? Você já teve contato com um desses clubes passando por você? Continue assistindo enquanto revelamos mais para você. Número 5. Warlocks Motorcycle Club. O Warlocks Motorcycle Club é um clube de motociclistas fora da lei, o que significa que é um clube notório que vai contra as normas sociais. Foi fundado em 1967 por ex-militares navais liderados por Tom Grubb Freeland. Quando foi criado inicialmente, seu único objetivo era abraçar a fraternidade e um estilo de vida livre. Apesar dessas boas intenções, adotar um emblema temível fez com que os Warlocks não fossem diferentes de outros motoqueiros notórios. O brasão do clube retrata uma fênix mítica surgindo das chamas. Este emblema representa a resiliência deles e a capacidade de se reerguerem mais fortes de qualquer adversidade que enfrentem. Como o decolar do fogo, sabe? A fênix simboliza o compromisso inabalável do clube em resistir e superar desafios, reforçando sua determinação em permanecer uma força dominante dentro da comunidade motociclista.
Embora o clube seja conhecido por promover camaradagem e lealdade entre seus membros, também tem estado envolvido em uma rede sombria de atividades criminosas. O tráfico de drogas tem sido um dos seus empreendimentos ilegais mais significativos, envolvendo a distribuição e venda de substâncias ilícitas. Esse comércio ilícito frequentemente resultou em confrontos violentos com gangues rivais, aumentando as tensões no mundo dos motoqueiros fora da lei. Os Warlocks também foram implicados em outras atividades criminosas, como extorsão, tráfico de armas e envolvimento em redes de crime organizado. A natureza audaciosa e a reputação de impiedosos levaram as agências de aplicação da lei a vigiar de perto suas atividades, tentando conter sua influência e desmantelar suas operações criminosas. Apesar da vigilância e das várias prisões que o clube sofreu ao longo dos anos, os Warlocks expandiram-se para diferentes partes do mundo e atualmente contam com cerca de 3.000 membros. Esses homens são propensos à violência e devem ser evitados a todo custo. Número 4. The Highwaymen. Honestamente, o clube de motociclistas Highwaymen não é tão grande quando se trata do número de membros. Como no clube, os membros são menos de 400. Mas há uma coisa que você deve saber: números não têm nada a ver com ser perigoso. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno em comparação com outros clubes de motociclistas notórios como os Outlaws, o Highwaymen Motorcycle Club ganhou a reputação de perturbar a paz, especialmente em Detroit. Fundado em 1954, este clube há muito tempo está no centro de várias investigações em larga escala que expuseram seu envolvimento em uma rede de atividades criminosas. O líder e fundador da gangue, R.F. Nag, apelidado de Scarface, foi condenado a incríveis 37 anos por tráfico de drogas e armas de fogo. Após sua prisão, o clube então passou de cometer pequenos crimes como roubo para crimes organizados. Esses foram na forma de tráfico de drogas, extorsão e confrontos violentos com rivais. Seus atos criminosos lançaram uma sombra escura sobre as ruas de Detroit. Sua coragem em se envolver em atividades ilegais e sua disposição para recorrer à violência os tornaram uma força a ser reconhecida. Além disso, a presença enraizada dos Highwaymen em Detroit permitiu-lhes estabelecer uma rede de conexões, dificultando para as autoridades a total desarticulação de suas operações criminosas. A forte irmandade do clube e o código de silêncio dificultam ainda mais os esforços para levá-los à justiça. Número 3. Black Pistons Motorcycle Club. O Black Pistons foi estabelecido em Neuwied, Alemanha, no ano de 2001. Bem, desde então, o clube se tornou uma organização transnacional, expandindo-se rapidamente por todos os Estados Unidos e Canadá, incluindo Bélgica, Rússia e Ásia. Os Pistons Negros são compostos por menos de 600 entusiastas de motocicletas. Esses homens foram criados como uma equipe de apoio oficial para o Outlaws Motorcycle Club. Como equipe de apoio, os Black Pistons servem como fonte de recrutamento para possíveis membros dos Outlaws. Além de recrutar novos membros para o Outlaws Motorcycle Club, os Black Pistons também realizam muitas outras tarefas, como trabalhos sujos que o Outlaws Motorcycle Club não gostaria de tocar. Esses trabalhos incluem a distribuição de metanfetamina. Além disso, os Black Pistons também se envolvem em crimes violentos no lugar dos Outlaws. Esta equipe de apoio está envolvida em crimes em vários países, especialmente na distribuição de drogas na Geórgia, em uma briga de bar em Michigan e em um desmembramento horrível em Illinois. Além de serem a equipe que faz o trabalho sujo, os Black Pistons também se juntaram ao Outlaws Motorcycle Club para enfrentar alguns rivais, e isso faz dos Black Pistons inimigos de maiores clubes de motocicleta fora da lei que são contra o Outlaw Motorcycle Club, como os mongóis, os bandidos, os pagãos e os Highwaymen. Embora os Black Pistons possam ser menores em tamanho em comparação com outros clubes de motociclistas infames, o impacto deles no reino das gangues de motociclistas vai além do pequeno. Com um histórico marcado por criminalidade, investigações em larga escala e prisões significativas, eles provaram ser um dos clubes de motociclistas mais perigosos. Número 2. Cossack Motorcycle Club. O clube de motociclistas Cossack foi inspirado pelos cavaleiros cossacos russos. Esses cavaleiros eram guerreiros montados temidos em serviço voluntário aos monarcas russos durante o período da União Soviética. Ao contrário dos cossacos russos que cavalgavam cavalos, o clube de motociclistas Cossack opera com motocicletas. O clube foi fundado em 1969 no Texas por Earl Swift e outros 6 motociclistas. Desde seu nascimento, os cossacos têm adotado os símbolos de outros clubes de motociclistas de 1%. O símbolo é lindamente caligrafado com um tom dourado na jaqueta do clube, conferindo um toque real. Ao contrário de outros motoqueiros fora da lei, os cossacos têm menos ligações com o tráfico de drogas.
Mas quando se trata de caos, eles não fogem disso por quase 2 anos e os cossacos, um clube de motociclistas, têm uma longa rivalidade com os bandidos. Essa rivalidade resultou em 2 membros dos cossacos esfaqueados e 3 bandidos espancados com correntes, mas esses encontros não agitaram a internet como o de 2015. Este ano marcou o Rally Walk Twin Peak no Texas. Gangues fora da lei de diferentes capítulos e clubes estavam presentes. E claro, Cossack bandidos também estavam presentes. Devido ao longo rancor entre os 2 clubes e ataques sangrentos anteriores, o encontro se transformou em um banho de sangue. Esta tragédia levou à morte de 9 motociclistas e outros 18 ficaram gravemente feridos. Da mesma forma, um número recorde de 177 motociclistas foi preso. Este evento levou à rotulagem dos cossacos como fora da lei, um rótulo que eles ainda não descartaram completamente até hoje. Número 1, Clube de Motociclistas Sons of Silence. Nem pense que você já viu todos os clubes de motociclistas fora da lei perigosos, porque ainda resta um, o Sons of Silence. Este clube foi fundado em Newark, Colorado, em 1996 por Bruce Richardson, um motociclista americano notório. O Sons of Silence é um clube de motociclistas internacional com mais de 600 membros. Houve um tempo em que este clube era considerado a 6ª maior gangue de motoqueiros nos Estados Unidos. Os Filhos do Silêncio vão além do sucesso numérico deles. Como um clube de 1%, o clube é reconhecido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como uma organização criminosa. Eles estão envolvidos em várias atividades criminosas, incluindo assassinato, agressão, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O clube também é infame por suas rivalidades e confrontos. De fato, eles têm uma maneira especial de lidar com isso. Eles têm um emblema provocativo com uma caveira e ossos cruzados. Este design é feito para provocar indignação e zombar de pessoas fora do clube. Outras ações como essa levaram o clube a encontros caóticos com gangues fluviais. Os Filhos do Silêncio, motoqueiros fora da lei, são um testemunho do poder da irmandade e da resistência. Desde seus humildes começos no Colorado até sua presença global, eles traçaram um caminho de rebeldia e camaradagem. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Nos vemos no próximo.